Olá, com grande alegria e prazer em Cristo que nós estamos aqui para compartilhar com você desta santa e doce palavra de Jesus. Se você tem a palavra de Deus para compartilhar, para meditar conosco, hoje São Mateus capítulo 5, versículo 1 seguintes, Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, as bem-aventuranças é o ápice do ensinamento cristão. Assim como a Eucaristia para nós cristãos católicos é o ápice da celebração da nossa fé na Santa Missa, para nós também o ápice do ensinamento cristão é revelado nas bem-aventuranças, a mensagem de Jesus ao nosso coração. Então, se você tem a palavra, vamos refletir. Em alguns minutos a gente conclui essa reflexão. É claro que a palavra de Deus é muito profunda, mas eu quero, em alguns minutos, encerrar esta reflexão, que será de grande valia para o nosso crescimento espiritual. Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Vamos ler juntos? Se você pode, se não, leia comigo. Acolha esta palavra, prestando bem atenção. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se, e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas de Deus, coração pobre não é aquela pessoa que tem um coração miserável, aquela pessoa que tem um coração pobre espiritualmente, materialmente falando, vai além. Coração de pobre é aquela pessoa que sabe se compadecer da fragilidade do outro. Coração de pobre é aquela pessoa que é desapegada, de tal maneira que ela sabe viver na abundância, como também sabe viver na pobreza, diante da falta material. Coração de pobre é aquele que não se julga superior, maior que ninguém, sabe de suas fragilidades, de sua pequenez, reconhece seus pecados, sabe confessá-los, se arrepende, recomeça, também sabe da grandeza de Deus na sua vida, se compadece das dores do próximo, se compadece da fragilidade do próximo. É um coração de pobre, que mesmo na luta, no sofrimento, não se deixa vencer pela tristeza, mas está sempre contente, alegre, porque sabe em quem tem depositado a sua confiança e a sua fé. Coração de pobre. Sabe sofrer as suas dores, mas também se compadece e sofre as dores do próximo, do seu irmão. Está mais aberto à graça, está mais aberto à luz, está mais aberto à vida, e o seu olhar está fixo no autor e consumador da sua fé, que é Jesus de Nazaré. Por isso ele não se abate, por isso ele não se deixa vencer. Por isso ele não esmurece. Aonde ele está, o sinal da presença de Deus está próximo, está ali, se dá bem com todos, vive bem
com tudo e em todo lugar. Não existe contratempo. É um coração que já está experimentado, como Jesus experimentado no sofrimento. Por isso enfrenta e vence com naturalidade todas as adversidades e tribulações da vida. É um coração simples, humilde, sabe conviver com todos, perdoa a todos, não guarda mágoa e nem rancor. O Evangelho, Jesus continua dizendo: bem-aventurados os que choram. São aqueles que choram não por causa do seu sofrimento apenas, por causa da sua dor, mas sabe chorar pelo sofrimento do próximo, da dor do outro. Chora como Maria chorou. Chora como Jesus chorou quando contemplou o povo de Israel completamente cego e distante da graça e da salvação. O menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. Chorou diante da miséria espiritual que vivia o seu povo. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então nada é em vão. Chorar por chorar pode ser condenação, mas chorar com Cristo é vida, é salvação, é graça, dom das lágrimas, é intercessão. Por isso, bem-aventurado os que choram, choram pelas almas, choram pedindo paz, choram pedindo alegria, choram pedindo vida, choram pedindo justiça. Bem-aventurados os mansos. Os mansos serão bem-aventurados e possuirão a terra. Ora, manso não é o covarde que foge da luta, que foge da batalha, mas é aquele que mesmo diante da batalha, mesmo diante da luta, ele sabe respeitar os outros. Ele tem têmpera, ele possui a paz que excede todo o entendimento para lidar com toda e qualquer situação. Então, bem-aventurado aqueles que são mansos, que buscam a justiça, a paz, sem ofender, sem matar, sem odiar, sem excluir, sem mandar ninguém para o paredão, sem trapacear, sem covardia, sem arrogância, sem soberba, mas conduzido pelo amor. Não nega sua identidade, mas no amor, pelo amor, sabe dialogar, sabe compreender, ouvir, mesmo que não aceita a posição e a ideia do outro, mas sabe conviver, sabe dialogar, sabe respeitar e valorizar o outro com suas ideias, com sua opinião. Os mansos possuirão a terra, porque tudo o que faz no amor, faz para apaziguar, faz sem desmerecer o outro. Possuirão a terra por uma autoridade, mas não um autoritarismo, é uma autoridade que vem do amor. Jesus continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Se hoje estamos vivendo num mundo de tantos conflitos, de tantas injustiças, de tantas mentiras, e diante de tudo isso você vê e se cala, e você contempla tudo isso, e você se oculta, se isola, foge da responsabilidade de tantas injustiças, sem ser uma voz profética, tem alguma coisa errada. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, não aquele que se vê como vítima, mas aquele que prefere a morte do que fazer uma vítima. É aquele que possui o Espírito de Cristo, e não se alegra com a injustiça, não se alegra com o mal, mas se rejubila com a verdade, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. É aquele que não se conforma com este mundo de dor, de injustiça, de mentiras. Neemias, quando contemplou Israel e viu Israel em opróbrio, em miséria, um Israel sem Deus, um Israel sofrido, um Israel completamente escravo do pecado, a Bíblia diz que ele sentou-se para chorar e por vários dias ficou inconsolado, chorando diante do Senhor e rezando e orando, até que Deus lhe capacitou
e deu força, coragem, discernimento, sabedoria, e ele animou todo o povo para reverter a situação. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, quem não se acomoda, porque Deus nos chamou a sermos homens e mulheres que lutam pela paz, pela justiça, pelo direito. Bem-aventurado os misericordiosos, diz o Evangelho, o próprio Jesus. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Misericórdia, córdia, coração. É o coração de Deus que se abre à miséria do ser humano. Quando você tem compaixão do seu irmão, quando o seu coração está aberto diante da miséria do próximo. Porque pode ser muito cômodo você perdoar aquele que pede perdão, aquele que se humilha porque reconhece a sua falta, a sua falha. O Senhor nos chama a perdoar, até mesmo aqueles que não se abrem ao perdão, aqueles que não querem o perdão. Porque alguém pode dizer, tem gente que não merece ser perdoado, tem gente que não merece o perdão, e a pergunta para nós é esta: você merece o perdão? Eu mereço o perdão? Por merecimento, ninguém seria perdoado. Por isso que Jesus foi para a cruz. Ele é a vítima perfeita e o santo sacrifício. Se somos perdoados, se existe chance de regeneração para o alcoólatra, drogado, ladrão, e para todos nós, é porque Jesus se ofereceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como vítima perfeita. Por isso ele morreu na cruz por nós. Então, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Somente homens e mulheres que tiveram a experiência profunda do amor de Deus serão capazes de passar por este mundo sem manchar as suas vestes nupciais, sem manchar o seu coração com a mágoa, rancor, com a falta de perdão. Então, bem-aventurados são os homens e as mulheres que têm um coração puro, que não se deixa vencer pela malícia, pelo orgulho, pela prepotência, pela soberba, mas que ao contrário, se sensibiliza, é amável, é dócil, está afastado de tudo que é mal e destrutivo. Não aceita, não se submete a nenhuma insinuação que vá contra os bons princípios, que vá contra a vida, que vá contra a vivência humanitária, solidária. Somente homens e mulheres que tiveram essa experiência do amor de Deus é bem-aventurado por ser promotor da justiça e da paz. Olha o que disse Jesus: bem-aventurados os pacificadores. Hoje é difícil achar alguém que pacifique alguma coisa. Às vezes um casal se separa porque não acha um vizinho, alguém de comunidade, alguém próximo que seja capaz de fazer uma visita e dizer: olha, eu já passei por esta situação e eu perdoei, a nossa família foi restaurada pelo perdão. Não, a grande maioria das vezes nós encontramos pessoas que vai querer destruir, que vai querer dizer: eu faria diferente, eu pagaria com a mesma moeda. Então hoje Deus nos chama a sermos promotores da paz. Onde nós passarmos, as pessoas sintam a necessidade de reconciliar umas com as outras. O que estamos sendo nesta sociedade? Promotores da paz, ou estamos dividindo? Ou estamos causando no coração das pessoas o caos, a divergência, a mágoa, o distanciamento uma das outras? Peçamos ao Senhor a graça de sermos promotores da paz, porque estas pessoas, segundo Jesus, serão chamadas filhos de Deus. Quem é filho de Deus e chamado filho de Deus? Quem promove a paz, a unidade, a reconciliação, o perdão, o amor, a justiça. E por fim, meus irmãos, para encerrar esta reflexão, bem-aventurados os perseguidos por causa do reino de Deus. Mas por causa do reino, e não pelas besteiras e pelas escolhas erradas que nós fazemos.
as bobagens que nós fazemos na família, no trabalho, na sociedade. Tem gente que diz: eu sou tão perseguido, mas é perseguido pelas coisas erradas que faz. Bem-aventurado quem é perseguido por amar, por querer o bem, por fazer o bem, por ser o justo. E aí vai uma coisa para encerrar nossa reflexão, e nós precisamos entender muito nessa caminhada cristã. Não espere dos homens o reconhecimento. Não espere que as pessoas vão te aplaudir, que as pessoas vão te honrar. Espere em Deus. Deus que tudo vê, Deus que tudo sabe. O mundo nos odeia porque nós não somos do mundo, disse Jesus. Se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria como sendo seus, mas nós somos de Cristo. E Ele passou por esse mundo fazendo bem, praticando bem, e foi morto numa cruz. Não espere nada diferente. Siga os passos de Jesus. Se fizeram o que fizeram com Ele, o que serão capazes de fazer conosco se formos fiéis aos seus ensinamentos e ao seu chamado. Bem-aventurado sejamos cada um de nós. Bem-aventurados sejamos todos nós, filhos e filhas de Deus, filhos e filhas da bem-aventurança, filhos e filhas da igreja. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.